A artrite reumatoide afeta cerca de 50 mil portugueses. As doenças reumáticas são responsáveis por cerca de 20% das consultas de clínica geral. Os cuidados primários são também o principal motivo para a consulta acima dos 50 anos. Estas doenças têm, em regra geral, uma maior prevalência nas mulheres, com um pico na menopausa. É convidado do Bom Dia Portugal o reumatologista Fernando Pimentel dos Santos. Doutor, muito bom dia. Tal como noutras doenças, nas reumáticas também é fundamental o diagnóstico precoce. Muito bom dia. Sem dúvida, o diagnóstico precoce é aqui absolutamente importante, porque é isso que vai permitir também um início precoce do tratamento. E para estas doenças nós sabemos que existe uma janela dita de oportunidade, ou seja, um momento no início da doença onde, se nós diagnosticarmos corretamente e tratarmos corretamente, provavelmente estas pessoas irão ter um melhor prognóstico. São pessoas que podem entrar em remissão precocemente, ou seja, numa fase em que ainda não existe qualquer deformação associada à doença e, portanto, poderão ter uma vida normal. E esta doença, no caso, por exemplo, da artrite reumatoide, pode surgir numa idade ainda bastante jovem, uma idade adulta, mas ativa? Sem dúvida. Entre os 30 e os 50 anos é normalmente o período em que surgem este tipo de doenças, portanto, em plena idade ativa. E estas doenças são doenças que se caracterizam por dor e também por rigidez, e isso tem muitas vezes impacto, não só na vida pessoal, mas também na vida profissional dos doentes. Doutor, e para concretizar esse diagnóstico precoce, ainda sem haver sintomas, como é que isso se faz? Sem haver sintomas é muito difícil com o estado atual do nosso conhecimento. Mas os sintomas iniciais, a dor, é realmente o sintoma mais prevalente e tem características muito específicas que eu gostaria de passar. A dor dita inflamatória, ou seja, a dor que dói mais quando a pessoa está em repouso e que se alivia exatamente quando a pessoa tem alguma atividade. Portanto, se a pessoa tem este tipo de dor agravada, em repouso, é um sinal de alerta e deve procurar um médico de família e, em última análise, também o reumatologista. Regra geral, o tratamento, como é que é feito? Nós temos, felizmente, hoje em dia, vários tratamentos que vão desde os medicamentos. Vários medicamentos que vão desde os anti-inflamatórios aos corticoides, aos imunossupressores, e aqui nesta faixa temos imunossupressores muito variados, os clássicos, os biotecnológicos e agora ditos os synthetic targets. Estes medicamentos vieram revolucionar completamente a abordagem terapêutica dos doentes com artrite reumatoide, possibilitando baixos níveis de atividade da doença ou mesmo remissão em muitos doentes, mas é preciso que haja realmente acesso à inovação, porque mesmo assim há doentes que não respondem à generalidade dos medicamentos que nós temos disponíveis. Desses medicamentos mais inovadores. Exatamente. E quais são as dificuldades no acesso? É o preço? Ou os medicamentos não estão disponíveis? São duas coisas diferentes. Por um lado, o acesso a nível português, a comparticipação para esses medicamentos. Temos uma série de medicamentos inovadores que não chegam hoje em dia a Portugal. E, por outro lado, temos também em Portugal algumas estruturas, como as Comissões Nacionais de Farmácia Terapêutica ou as Comissões de Farmácia Terapêutica, que interferem claramente naquilo que é a relação médico-doente, que é fundamental para a prática clínica. Ou seja, muitas vezes o médico prescreve um determinado medicamento e esse medicamento leva muito tempo a chegar ao doente quando chega esse medicamento e quando não é alterada a prescrição. Portanto, isso é um problema atual. Mas leva muito tempo, insisto, porque não há ou porque é uma gestão feita em função do preço desse medicamento? Nós só prescrevemos aquilo que existe, obviamente, no mercado. Não podemos prescrever coisas que não existem no mercado, mas às vezes fazemos algumas opções tendo em conta o doente particular que temos à nossa frente, as suas características, as suas necessidades, e às vezes temos de lidar com alguns constrangimentos que consomem tempo e atrasam o início do tratamento aos doentes. Mas estamos num cenário, de qualquer forma, de maior otimismo. Eu creio que as pessoas que têm o diagnóstico de artrite reumatoide devem procurar o reumatologista e temos realmente uma série de armas que podem dar qualidade de vida a estes doentes. A melhorar a qualidade de vida. Doutora, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Bom dia.